seja bem-vindo ao programa Contabilidade e Empreendedorismo aqui na CMN. Eu sou o Rodrigo Valadão e hoje nós vamos falar um assunto muito importante que é o imposto de renda em 2021. E para falar desse assunto, eu trouxe aqui no nosso programa o Dr. João Carlos Rafael Malaguti. Ele é advogado, contador e um associado da Dinastia Contábil. Doutor João Rafael, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, assim, é natural, todo início de processo de declaração, no começo de março, as pessoas quererem entender exatamente quem está obrigado. Eu vou falar rapidamente aqui quem está obrigado a fazer a declaração e depois a gente vai aprofundar um pouquinho como que está os olhos da Receita, os olhos do leão, né? Para a gente esclarecer para o pessoal que está em casa, que está no comércio, que está aí na internet, para que eles entendam melhor como que vai funcionar a visão da Receita Federal do Brasil. Tudo bem? Ok. Então, é sabido que até o ano passado eram 7 situações possíveis para fazer a declaração do imposto de renda. O valor para fazer a declaração é quem ganhou acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos, não tributáveis e rendimentos tributados exclusivamente na fonte no valor de R$ 40 mil ou valor superior a 40 mil, quem oferiu ganho de capital tributável ou realização de bolsa de valores, de qualquer valor, está obrigado, está sujeito a fazer a declaração do imposto de renda. Quem no final do ano passado, 31/12/2020, teve valor de bens e direitos no valor de R$ 300 mil, 300 mil ou valor superior. Quem passou a situação de residente no Brasil, então se você estava morando no exterior e voltou a morar no Brasil até 31/12/2020, está obrigado a fazer a declaração. Quem optou por fazer isenção sobre o ganho de capital oferido na venda de imóveis residenciais, por exemplo, se você comprou um bem e tinha um bem, vendeu esse bem e teve ganho de capital nesse bem e decidiu comprar um novo bem, esse valor, você está sujeito a fazer a declaração de imposto de renda, não está obrigatoriamente a pagar o imposto, mas está sujeito a fazer a declaração. E o 8º ponto é, se você recebeu, que é uma novidade, né? É que se você recebeu o auxílio emergencial do Covid 2019 e recebeu outros rendimentos tributáveis de valor igual ou superior a R$ 22.847,76, estará obrigado a fazer a declaração. Bom, entendendo que são 8 motivos principais, doutor João Carlos Rafael, que são obrigados a fazer a declaração do imposto de renda, o telespectador agora quer entender um pouquinho mais as garras do leão, né? Quem está mais propenso a entrar nessas garras, doutor? Para mim, doutor, é um prazer estar aqui para contribuir e somar com a Dinastia Contábil. Tenho prazer e orgulho de dizer que faço parte dessa família, tá? E a pergunta do senhor e o momento muito oportuno para que nós possamos tratar desse assunto, um assunto tão importante, de salutar interesse de toda a sociedade, não só goiana, mas sociedade brasileira. Hoje, um dos focos principais da Receita Federal, e não poderia ser diferente, seria nós, ou os profissionais liberais. Por quê? O trabalhador, ele já tem a sua fonte ali tributada de acordo com a tabela progressiva. E os profissionais liberais, eles ainda estão caminhando para entender as mudanças que teve em nosso ordenamento jurídico, que, ao meu ver, houve um divisor de águas a partir de 2015 para cá, com a IN 1531, que é a obrigação de fazer o carnê-leão, especificando os contratos e o CPF de cada contratante daquele profissional liberal. E também, não sendo diferente, nós temos que ficar bastante atento à IN 1571, que é o financeira, ou seja, não só o profissional liberal, mas aquela pessoa que tem uma movimentação financeira em sua conta,
é um valor na pessoa física superior a R$ 2.000. É a soma no decorrer do ano. Os bancos são obrigados a passar essa informação para a Receita Federal. Hoje nós estamos vivendo uma era digital, uma era eletrônica, ou seja, tudo está interligado. Então, o foco, eu acredito, doutor, que nós da dinastia devemos e estamos trabalhando hoje é justamente com esse profissional, analisando. E aí, esse profissional, tributando da pessoa física, como que ele está fazendo? Doutor, então, algumas pessoas em casa podem estar pensando o seguinte, advogados, corretores de imóveis, né? Sim. Que sempre fazem contratos avulsos com pessoas físicas e jurídicas. Todos esses contratos, eles têm que estar informados na declaração de imposto de renda. Positivo. Os alvarás que os advogados pegam, né? Sim, Que é comumente quando eles vão lá receber lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou no banco devido, sim. aqueles alvarás dos clientes, eles são obrigados a fazer a declaração, então? Bom, isso? essa é uma pergunta muito importante. Quando você diz, quando ele recebe de uma pessoa jurídica, de exemplo, o contador vai trabalhar para uma pessoa jurídica, o advogado vai trabalhar para uma pessoa jurídica. Antes era o decreto 3.000, agora, salvo engano, é o 5.580. A empresa ela é obrigada a fazer a retenção do imposto de renda daquele profissional. Aí já é diferente. E também a questão da previdência social. Já em relação ao profissional, você relatou muito bem que eu também faço parte dessa classe nobre, não só de contadores, mas também de advogados. Às vezes nós somos levados a fazer os nossos contratos e a preocupar em apenas receber, e talvez nós não estamos muito focados a fazer o ajuste de conta. Aí isso acaba levando esses profissionais à malha fiscal. O ajuste de conta ele é feito anual, doutor? Também é uma das questões que gera muita dificuldade de interpretar. Uhum. A declaração de imposto de renda ela é feita de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro. Uhum. Começo a organizar os meus documentos. Ali eu já estou fazendo a minha declaração. Março é abril, que esse ano volta a ser novamente, os prazos é de março a final de abril. Eu pego e faço o quê? Não é a declaração, eu estou fazendo um ajuste de conta, porque a Receita Federal já tem esses dados inseridos ali. Uhum. Portanto, hoje, uma das novidades também que tem aí é a possibilidade de fazer essa declaração pré-preenchida. Por exemplo, no nosso escritório ali na Dinastia, nós temos o maior cuidado ao fazer essa declaração, dependendo do profissional liberal que nos contrata, nós vamos fazer o quê? Certificado digital, todo advogado, todo médico tem. Então, nós já vamos puxar essa declaração pré-preenchida, vamos pedir para ele o extrato bancário, de preferência, quando chega lá, da Dinastia, na qual a gente tem orgulho, volto a dizer, de fazer parte ali como advogado, associado. Chegou ali, para nos contratar, o que a gente pede? Doutor, traga os últimos 5 anos. Eu vou fazer uma pequena auditoria nas últimas 5 declarações, por óbvio. A pessoa que contrata o contador, ele é o hipossuficiente. Ou seja, nós somos cientista. E como cientista, nós temos que dar uma assessoria de um cientista. Para isso, eu tenho que ter cuidado com a formatação do meu contrato de prestação de serviço. É o que nós temos ali na Dinastia. Quando chega um profissional para nos contratar, de exemplo, um advogado, nós vamos fazer uma análise dos últimos 5 anos, o que aconteceu ali. O médico também, porque nós somos responsáveis. Pegamos os últimos 5 anos, fazemos ali uma auditoria. Nessa auditoria eu faço ali, doutor, desculpa, uma conciliação bancária. Pode continuar. Então, o que gera muita dúvida é justamente isso, né? O profissional, alguns clientes novos, principalmente os clientes novos, eles trazem documentos esse ano, né, doutor? Referente a coisas de janeiro do ano anterior, fevereiro, março, abril. Então, assim, a orientação, ela tem que ser uma orientação mensal, né? Teve uma novidade esse ano que o Carnê-Leão, a gente vai poder fazer ele dentro do próprio ambiente da Receita, né? Então, a informação, ela tem que ser mensal. Todos os débitos, todos os rendimentos, né? Todas as despesas com a atividade, elas têm que ser feitas de forma mensal, né? Isso é muito importante para ter segurança, porque
no começo desse ano, a gente avaliar se ele teve ou não despesas, né? Lá em março do ano anterior, é muito complicado para o profissional. Então, assim, apesar de ele não ter uma empresa, um CNPJ, por questões tributárias, né? Ele precisa de fazer a apresentação do extrato bancário, das informações de entradas, né? De receitas, tudo que o médico, o dentista, o advogado, por exemplo, o corretor de imóveis, esses profissionais, a Receita Federal, ela tem um olhar especial neles, né, doutor? Sim. A bola da vez são esses profissionais. Então, frequentemente a gente recebe notificações de clientes, né, que foram notificados pela Receita Federal para apresentar informações de 2, 3, 4, até 5 anos atrás, e até por isso mesmo que a gente tem o cuidado e o carinho todo especial de toda vez que entrar um novo cliente, a gente avaliar se as informações prestadas para o leão, para as garras do leão, se elas estão corretas, né? Feitas por outro profissional. Cada profissional é um cientista e cada profissional usa um teste contábil, né, doutor? Sim, para complementar, doutor Rodrigo, qual é a CN 1531? Há de exemplo, hoje nós já estamos em março. Significa dizer o quê? Todos os profissionais liberais, todos, já estão em débito com a Receita Federal para o ano de 2021. Porque nós ali na Dinastia, nós pegamos o quê? Pegamos os últimos 5 anos. Fato gerador, gera obrigação tributária. Lançamento, gera o quê? Crédito tributário. Então, nós pegamos aquele 5 anos da decadência. Nós fazemos ali uma auditoria. Nessa auditoria, a gente vai levantar se há uma inconsistência na declaração, embora a declaração ela tenha sido processada, mas nós, cuidadosamente, a gente faz essa análise. E fazemos também uma conciliação, extratos bancários, com os contratos de prestação de serviço. E, há de exemplo, hoje chegou no nosso escritório ali, nós vamos fazer um contrato de prestação de serviço com o profissional que nos contrata. Há de exemplo, vamos pegar aqui, eu como advogado, se chegar um advogado ali hoje, na Dinastia nós iremos apresentar uma proposta, um contrato, cliente novo, vamos pegar os últimos 5 anos, os extratos dos últimos 5 anos, vamos analisar se foi feito correto. Não tendo sido feito correto, vamos apresentar a forma correta de fazer e retificar. Porque de acordo com o artigo 138 do CTN, nós podemos espontaneamente fazer essa retificação sem incorrer em crime contra a ordem tributária, que é a Lei 8137, né? Artigo 1º e artigo 2º. E imaginemos que esse profissional nos contrate hoje. Ótimo. Então, vamos fazer janeiro, fevereiro até dezembro, o carnê-leão, e, consequentemente, ele já vai pagar juro e multa nas guias, porque já estão atrasados. Porque significa dizer que ele já precisaria ter feito janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março até dezembro de 2020. E agora, no mês de março a abril, ele iria fazer o ajuste, né? Apenas o ajuste, porque a declaração já foi feita, eu já passei esse carnê, eu já recolhi ali para a Receita Federal. Não cabe mais aquela informação genérica do valor que esse profissional recebeu. Como era feito até 2015, até 2015, que perfeito. Os profissionais chegavam e colocavam lá, recebi e 100 mil reais, 100 mil reais dividido em 12 meses, deu aproximadamente R$8.500, o que não é feito atualmente. Então, todo mês, você que é advogado, contador, né, também, claro. Você que é médico, dentista, corretor de imóveis, né, que tem um recebimento de honorários mensais, consultas mensais, esses valores que você recebe de forma mensal, você tem que fazer a declaração mensal. Então, a gente entra no ambiente da Receita Federal, declara esses contratos, cruzando a informação do CPF do seu cliente, né? No caso, alguns casos, CNPJ também, a gente dá as informações de CPF e CNPJ, e no mês seguinte você já faz o pagamento, quando é devido, do carnê-leão. Não é isso, doutor? Positivo. Uma dúvida também que acontece muito é sobre o e-financeira. Exatamente o que é o e-financeira, doutor João Rafael? Mas antes disso, nós vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta já já. E espero você aí. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game? Por que não?
é ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada a mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET! Quero fazer um convite especial. Meu nome é Debre Bucar. Todas as quartas-feiras ao vivo aqui pela CMN Goiás, nós temos o nosso programa Metrô 360 Graus. São 360 graus de notícia, informação, com muito conteúdo para você. Nos acompanhe aqui pela CMN Goiás. Assista pelo nosso canal a cabo, né, pelo 24 ou 524 aqui pela NET, ou pela nossa plataforma de streaming, todas as redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Nos vemos lá. Um grande abraço. IPTU 2021. A sua contribuição é investimento na qualidade de vida da nossa cidade. É melhoria na infraestrutura, apoio à educação, saúde, segurança e mais bem-estar para você e sua família. Faça o pagamento até dia 22 de fevereiro na rede bancária conveniada e garanta o desconto de 10%. Não perca o prazo. Se informe pelo portal da Prefeitura. Voltamos aqui no programa Contabilidade e Empreendedorismo e hoje a gente está falando com o Dr. João Carlos Rafael. Ele é um advogado, contador, associado da Dinastia Contábil e no bloco anterior a gente perguntou o que exatamente é o E-Financeira, que é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, a 1571 de 2015. Quando a E-Financeira entrou em vigor, causou muito barulho no mercado, né? E aí eu gostaria que o Dr. João Carlos Rafael falasse um pouquinho o que exatamente que é a E-Financeira. Olha, essa E-Financeira veio para revolucionar. Estamos vivendo uma era de eletrônico, é tudo eletrônico. Qualquer movimentação financeira em sua conta, cartão de débito, crédito, compras com notas fiscais ali, passei, emitiu a nota fiscal, todas essas informações a Receita Federal tem conhecimento. Vivemos o verdadeiro Big Brother, cartão de crédito, cartão de débito, Renavan, Edmob, Dacom, DCTF, tudo são informações que... Tudo E, né, Tudo doutor? E. Tudo E. Tudo E. Então significa dizer o quê? Isso não vale só para nós, profissionais liberais, de um modo geral. Profissional liberal é aquele que tem uma profissão ali regulamentada. Mas tem muita pessoa física de exemplo. Eu vou trazer aqui exemplo, que isso aconteceu lá no nosso escritório, que você sabe muito bem. Microempreendedor, hoje o MEI... O microempreendedor ele está obrigado a fazer a declaração? Sim, o microempreendedor, porque não é só o fato de ser o microempreendedor, que ali ele vai ter um rendimento ali como microempreendedor e ele pode tranquilamente ter uma renda também como empregado. Aí o que acontece? Só que o microempreendedor, para o profissional liberal, ele não tem como ele ser enquadrado ali como MEI, que isso aí é uma maneira de trazer uma facilidade para tirar aqueles pequenos mesmo da informalidade. Nós tivemos recentemente lá na Dinastia, problema de um microempreendedor que ele faturou no MEI, foi 60 e poucos mil reais, e passou cartão de crédito na pessoa física dele, um absurdo de 980 mil reais. Cometeu ali um crime contra a ordem tributária e, consequentemente, a Receita Federal o pegou, né? Então, esse é o cuidado. Pessoa física, qualquer movimentação. Por isso que nós, ali da Dinastia, como advogados e contadores, ao sermos contratados, nós vamos pegar e auditar os últimos 5 anos, pegar o extrato bancário. Doutor, de onde veio esse dinheiro? Ah, esse aqui foi um RPV. Ah, esse aqui foi um alvará do contrato tal. Ok, doutor, traga o contrato, vamos fazer o ajuste, vamos retificar, porque o artigo 138 do CTN, ele nos permite fazer essa retificação antes de iniciar qualquer tipo de fiscalização. Então, isso serve para qualquer pessoa. Não é só para o profissional liberal, qualquer pessoa. Dentista, vou dar até um exemplo aqui também, pastores. Doutor, esse caso... Pastores também, às vezes pastores, né? Que estão numa igreja lá no rincão, onde a igreja, ela recebe os dízimos e as ofertas e ela joga tudo na CPF dele ali. Nós tivemos um caso desse, você lembra lá no escritório? Tivemos um caso desse aí, o pastor movimentava em média 40 mil conta da igreja. E ele com a ótica de zelar, de cuidar do dinheiro da igreja,
enfiou na conta dele. Pastor, não tem isenção, meu irmão. A isenção Então- é a igreja. Ele caiu, vai cair. Se não caiu, então foi aconselhado ele corrigir isso aí. Aham. Então serve Então- o pau que bate no Chico, ele bate no Francisco também. Então é muito importante, né, doutor, pastores, missionários que estão sempre recebendo dinheiro na conta da pessoa física, fazer a regularização, né? Se tem uma obra missionária, fazer a regularização da instituição religiosa, porque além disso ele vai ser isento de algumas coisas, né? Alguns tributos. Essa situação que o senhor disse aí, a anterior, com relação ao microempreendedor, ela acontece muito ali na região da 44, doutor João Carlos. Muitas pessoas, às vezes, abrem lá o microempreendedor, trabalham na atividade de comércio. Então, você que trabalha na região da 44, principalmente, né? Ter bastante atenção, porque na hora que você está comprando o tecido, né, também, se você comprar lá o tecido no seu CPF, comprar um valor absurdamente alto, acima dos limites do MEI, inclusive quando for comprar, você tem que fazer a compra exclusivamente no CNPJ. E assim também como as vendas, né, doutor João Carlos? Justamente. Então as vendas, elas devem ser feitas na maquininha do microempreendedor individual. Você, assim que abre o microempreendedor, você tem que abrir uma conta bancária para o microempreendedor individual e fazer esse acompanhamento também mensal. Tanto os autônomos são essas pessoas que não têm nível superior, né? Sim. E que registram a atividade no microempreendedor individual. E assim também são os profissionais liberais, que são os profissionais que têm, de uma maneira geral, têm nível superior de ensino, né? Sim. E que são os advogados, médicos, dentistas, corretores, né? Essas atividades que têm uma responsabilidade civil com a sociedade, né? Eles são uma atividade regulamentada, né, doutor João Carlos Rafael? Então, essas atividades que são regulamentadas, elas têm que fazer a informação para a Receita Federal de forma mensal. Assim como o microempreendedor individual também tem que fazer a informação mensal. No ano seguinte, ele faz um ajuste de contas com o leão, né? Justamente. Né, doutor? Essa observação que você fez, um dos problemas que os microempreendedores, os profissionais liberais, você falou, os missionários, os pastores, eles não estão atentos. Gente, joga lá no Google. No Google, né? Aham. Uau, o que é o E-Financeira? Tem N explicações ali. Gente, vocês estão... O profissional que não se preocupar com isso, ele está fadado a receber um processo penal. Por quê? Hoje, sonegação de imposto, o STJ, lá, a Lei 8137, né? O artigo 1º e o artigo 2º, deu uma lida lá. Então, não tem esse espaço mais para amadorismo, não. Nós estamos com 6 processos, recente agora, 2 é sonegação fiscal, os outros, pura e simplesmente, o empresário deixou de recolher o imposto. Agora, você imagina um cidadão ali na região da 44, ele monta ali um MEI. Ele não enquadra no MEI. Ele não enquadra no MEI. Ele está ali, aí você conversa para o bovino dormir. Aí, o que ele faz? Ele vai... Os bancos hoje, ele não interessa, ele não preocupa com isso, ele quer te entregar uma maquininha do cartão. Não, você vai lá e fica ali, faz o seu faturamento ali, dentro da média lá dos seus R$6.000, e o outro você joga tudo na sua pessoa física. Ora, isso é um crime contra a ordem tributária, e você acha que hoje a Receita Federal, da forma que ela está, nós temos um programa mais evoluído do mundo. Hoje nós vivemos um verdadeiro de um Big Brother. Então não tem espaço para inocência. E você, contador, fica aqui a dica para você. Você pode ser corresponsável com isso. Cuidado com o seu contrato que você está passando para esses microempreendedores sem passar essa informação. Porque o microempreendedor realmente ele é um hipossuficiente e pode tranquilamente enquadrar como uma relação de consumo. Quem nos contrata, quem contrata o contador, ele é o hipossuficiente. Tenha cuidado ao formatar contrato de prestação de serviço. Não use cláusula genérica. Tem modelo de contrato, quando chega no nosso escritório para defender um contador, eu vou usar uma expressão aqui, misericórdia. O contrato ele é totalmente mal feito, mal elaborado. Pega uma resolução 1457,
lá do conselho, que é ele deu só que ele é só como modelo, não é para nós dar Ctrl+C, Ctrl+V naquilo não, é para nós usar aquilo ali, ele vai lá, tem que fazer escrita fiscal e demais exigências do nosso ordenamento jurídico, eu tenho que fazer a parte trabalhista e demais exigência, como pode eu contratar assim? Qualquer responsabilidade fica sob minhas costas. O que a resolução do CRFC quis dizer é o seguinte, olha, eu vou fazer até aqui, e mais algumas coisas mais que você deve colocar no seu contrato. Aí o contador desavisado, ele vai lá, como acontece com a gente defende muitos os contadores ali, ele faz o contrato mal feito. E aí, numa situação dessa, aí, infelizmente, ele vai responder, pode até responder, pode é uma palavra, penalmente, juntamente com o sonegador de imposto, que talvez ele está sonegando, porque ele não conhece o que ele tem de informar. Porque hoje o que é que devemos fazer? Ao fazer essas declarações, pessoa física, pessoa jurídica, pensar, repensar, pensar de novo e pensar novamente. E não ter vergonha de contratar um profissional da contabilidade, um profissional capacitado, que tem condição de realmente trazer uma informação correta e que não vai bater as mãos nas suas costas, falar que você está fazendo tudo bonitinho a fim de ganhar só seus R$50 por mês. Não. Lá, eu tenho certeza que ali no grupo qual eu faço parte, ninguém bate a mão em costa de ninguém, não. Ali vamos fazer a coisa certa. Não quer nos contratar, que contrate um outro profissional. Mas ao contratar esse profissional, tenha cuidado, que a sua responsabilidade, ela é objetiva perante o fisco em relação à sonegação fiscal. Pode, inclusive, cadeia. Doutor, então assim, o telespectador em casa que está nos assistindo, né? Que está na internet agora também, ele pode estar perguntando, será que eu posso ser MEI? A minha atividade, será que pode ser MEI? Então, de forma mais simples, quem não pode ser MEI, doutor? Olha, quem não pode ser MEI, profissional regulamentado, aqueles que fez uma faculdade, tem um conselho de classe que regulamenta a sua profissão. Esses não tem jeito. Nós tivemos uma oportunidade no início do MEI do contador ser. Inclusive, isso aí foi excluída. Não tem como o profissional liberal enquadrar no MEI. E também atividade. Olha, chegou absurdo lá no meu escritório, uma padaria que faturava 80 mil por mês. A família chegou a uma conclusão lá no nosso escritório, na dinastia, que se eles fizessem 9 MEI lá na padaria, ele poderia tranquilamente ficar. E cada um registrava o empregado. Olha que planejamento. Isso não é planejamento tributário, não. Isso é uma fraude evasão, fiscal. isso é fraude fiscal. Uhum. Então vamos ficar atentos. E não adianta alegar o desconhecimento da lei, não, porque eles conheciam muito bem a lei. Portanto, continuou e não aceitamos. Porque isso aí agora o contador vai lá. Não, aí você me paga uma comissão no que eu ganhar, que eu reduzir. Tem empresários contábeis que estão trabalhando com essa ótica. Eu não sei se no estado de Goiás tem, mas nós deparamos com um problema em Minas Gerais. O profissional ele ganhava em cima do que ele reduzia. E ele trazia esse tipo de informação para o empresário. Não, vamos transformar isso aqui em 9,5, que você vai pagar 450 por mês, ao invés de você estar pagando 10 mil aqui de imposto por mês, você vai pagar 450, economizou 9.500, desse 9.500 eu cobro 30%. Ficou bonito para o empresário. A ótica de um sonegador fiscal, bonito para um profissional que não conhecia realmente o nosso código de ética e de conduta. Então fica essa informação. Cuidado com quem você está contratando. Conheça, vai no CRC, tente procurar quem é o escritório, visite o escritório, vê se tem estrutura legal. E até mesmo, né? Quem cria dificuldades vem de facilidades, né? Positivo. Então, assim, se o profissional está dando dicas que não condizem com a realidade, desconfie desse profissional, né, doutor? Desconfie. Trocando um pouquinho o assunto e ainda voltando a falar um pouco sobre o Carnê-Leão, uma das regras básicas quando nós iniciamos o nosso programa de hoje foi que estão obrigados a fazer a declaração do imposto de renda todos os residentes no Brasil, né? Residentes no Brasil. Mas a gente sabe que existe uma economia global e que existem brasileiros que moram fora do Brasil. Os brasileiros que moram fora do Brasil e que recebem rendimentos no Brasil estão obrigados a fazer a declaração? Olha, uma pergunta muito boa que você fez. Olha,
Nós temos uma grande dificuldade. Eu acabei de entrar agora cancelando 3 declarações. Você está falsificando documento público federal. Sair do Brasil, mesmo que você vá no bucho de uma vaca. Aham. Não importa como você foi, você é não residente. Você é não residente, não tem mais que declarar. Não é Você obrigado a declarar. Não é mais declarar. Foi no bucho de uma vaca, não importa. Eu estou falando com coiote, com quem quer que seja. Atravessou, saiu do Brasil, passou o tempo ali determinado em lei, você tem que fazer a declaração sua que você saiu. Então existe PT uma declaração de saída, de e a declaração definitiva. de entrada. Sim, e a declaração de entrada. Então, se esse for o seu caso, fique atento e faça a declaração de saída definitiva. Mas no mesmo raciocínio, existem muitos estrangeiros, né? Existem espanhóis, italianos, americanos lá da América do Norte, do México, que vieram para o Brasil. Agora eles são residentes no Brasil, mas às vezes têm renda lá no exterior. Nessa situação, doutor, eles são obrigados a fazer a declaração no Brasil? A partir do momento em que ele entrou aqui no Brasil, tem a condição de residente, ele passa a obedecer às regras do nosso decreto, que antigamente era o 3.000, agora é o regulamento do imposto de renda, o RIR, salvo engano é a 5.580 de 2018. Ele passa a obedecer às regras ali, estabelecidas. Como que ele vai fazer? Agora, uma das questões que nós temos que ter muito cuidado. Ao fazer a declaração, profissional liberal, Lei 8.212, é obrigado, ele não é facultado, ele é contribuinte obrigatório da Previdência Social. Aí fica fazendo aquela declaração, vou colocar 28 mil para não pagar imposto de renda. Aí Mas 28, depois vem a autuação do 28 INSS, vezes né? 20% mensal. Isso. Tá? E ainda há uma grande possibilidade de buscar os seus extratos bancários. Então, cuidado ao fazer declaração, Previdência Social. Também tem IE 971 da Receita Federal, ela é de 2009, ficar atento a ela, essa questão de fechamento do imposto de renda da pessoa física, do profissional liberal. Então, para você que é profissional, que mudou para o Brasil, né, da Itália, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, lá da América do Norte, e você precisa de fazer a declaração do imposto de renda, o governo brasileiro possui convênios internacionais para que se evite a bitributação. E no Brasil, quem faz o controle quem pode te ajudar a fazer o controle dessas informações é o contador. Apesar de não ser obrigatório fazer a declaração com o contador, né, doutor João Rafael, é o profissional que tem a ciência na mão, né, para que faça os testes necessários e faça a habilitação necessária do convênio. Então, existe o convênio, mas se você somente for lá no Carnê-Leão e fazer a informação, essa informação pode gerar erro, né, doutor? Justamente. Então, tem que fazer a habilitação do convênio, porque nem a Receita, nem o seu estado de origem, nem o seu país de origem, sabe exatamente como vai funcionar a forma e o regime de tributação. Então, é importante procurar o contador ou o técnico de contabilidade para que ele faça essa informação e, de preferência, mensal no Carnê-Leão. O programa já está acabando, eu estou vendo a produção ali levantar a plaquinha, doutor. Ok. Mas eu acho que a gente tem que falar do assunto distribuição de lucros. Esse assunto ele é fundamental, muitas empresas usam desse artifício, vários clientes da Dinastia Contábil usam esse artifício, e eu queria que o senhor explicasse um pouquinho se os lucros no Brasil são tributáveis, se eles não são tributáveis e se existe algum projeto de lei para fazer essa tributação também, né? Olha, com os projetos da reforma tributária, todos os que estão ali, que já estão no Senado, até o do próprio governo, todas elas vão trabalhar porque é uma isenção. Ela não é imunidade, é uma isenção. Salvo engano, a Lei 9.249, o artigo 9 dela. O que acontece? Essa distribuição de lucro, porque ela seja feita de uma forma legal mesmo, de acordo com a lei, lucro você só se apura ele aonde? No balanço patrimonial. Não tem como você distribuir lucro pelo livre caixa. E quem faz o balanço patrimonial? Por óbvio que é o contador, que é o profissional habilitado. Você imagina se tem como eu fazer o balanço patrimonial e não ser o contador? De exemplo, eu sou advogado, eu mesmo vou registrar minha empresa. Ok, registrei minha empresa. E como que ele vai distribuir o lucro se não tiver uma contabilidade? Quem vai assinar essas demonstrações? Por óbvio que precisa do contador. Se ele for fazer uma tributação, uma distribuição de lucro pela presunção, com certeza não consegue acompanhar a evolução patrimonial. Consequentemente, é preciso do quê? Precisa de uma contabilidade bem feita, porque ele vai distribuir o lucro real mesmo, ou seja,
né? Pode chegar a 70% da sua receita, 80%, não importa. Tirou o prolabore, que é o tributado, o restante ali, o lucro apresentado nas demonstrações contábeis, ele é isento de imposto de renda e da Previdência Social, ou INSS. Então, o caminho que deve ser feito para os profissionais liberais é fazer esse estudo. Chegou lá no nosso escritório de dinastia, vamos pegar os últimos 5 anos. Consequentemente, nessa auditoria que nós estamos fazendo e essa conciliação bancária, eu vou saber e vou mostrar para ele no relatório. Olha aqui, se você tivesse feito pessoa jurídica, uma sociedade unipessoal, uma pluripessoal, olha quanto você teria economizado. Então, daqui para frente, você pode usufruir desses benefícios da seguinte forma, tendo uma boa contabilidade, com as demonstrações contábeis, aí sim, a distribuição de lucro. Eu faço antecipação mensal e, posteriormente, eu faço a distribuição de lucro. Então, isso significa que o dono da padaria, da loja de autopeças, da farmácia, do mercadinho, o médico, o contador, né, também, Sim, todos. o corretor de seguros, o dentista, o corretor de imóveis, todas essas atividades podem fazer a distribuição de lucro. E são isentas. São isentas. Se esses profissionais Contratarem o contador. e sair da pessoa física para a pessoa jurídica. Que você imagina esse profissional ser tributado da pessoa física, é 20% de INSS, mais 27% da imposto de renda, dá 47%. Ou seja, é praticamente inviável para você exercer a sua atividade econômica de uma forma amadora. Então, não tem espaço mais para o amadorismo. A Receita Federal estaria dizendo, olha, faça seu planejamento de uma forma certa. Você pode optar pela pessoa jurídica, né? E sair dessa tributação tão onerosa. Isso é uma forma totalmente legal e viável. E distribuição de lucro totalmente isenta. Doutor João Carlos Rafael, o que o profissional liberal e a empresa, né, o empresário, devem se atentar na hora de contratar um profissional da contabilidade? Bom, uma das questões que eu acho assim de salutar importância, que ele vá ali no ambiente onde é prestado aquele serviço, conheça a equipe, faça uma consulta na OAB, faça uma consulta no Conselho Regional de Contabilidade, que é um órgão que fiscaliza e regulamenta a profissão do contador. E antes de tudo, gente, analise o que está sendo contratado. Passa para mim uma minuta do seu contrato. Pegue aquele contrato, tenha cuidado em ler o que está sendo contratado. Serve para o contador, serve para o contratado e para o contador e para o empresário, né, e para o contador. Né? Então, tenha cuidado com o que está sendo contratado. Às vezes, nós podemos ser contratados para fazer apenas o departamento pessoal de uma empresa, ou contratado apenas para fazer o quê? Apuração dos fiscal, tributos, né? Apuração do tributo, né? O que vai delimitar a minha responsabilidade é o meu contrato, mas por óbvio, empresário, se você for contratar uma empresa de contabilidade, que ela faça o departamento fiscal, o departamento pessoal e a escrituração contábil. Se não tiver escrituração contábil, como você vai distribuir o lucro? Tem como distribuir o lucro pelo livro caixa? Sem chance, né? Sem chance. Sem as demonstrações contábeis. Meu Deus, você fazer o livro caixa é mais difícil que fazer a contabilidade. Uma contabilidade bem feita, então fica aqui essa dica, essa observação, doutor. Doutor, esse assunto ele é muito bom, né? É gostoso. Aqui nós poderia ficar, vou falar para você, dia aqui. Mas infelizmente o programa chegou ao final. Queria que o senhor deixasse uma palavra final aí para os telespectadores, para os internautas. Sim. Para a gente fazer a despedida, né? Sim, então, olha, eu espero ter contribuído, agradeço, louvo a Deus pela sua pessoa, a oportunidade que você nos concede estar aqui, somando com os internautas, com os telespectadores. Eu tenho certeza que hoje aqui a nossa inteligência melhorou. Mas e a minha sabedoria? Será como que eu vou agir a partir de agora? Será que eu vou buscar realmente um grupo especializado e me dar uma assessoria? Será que eu vou ter o cuidado de, a partir de agora, ter um divisor de águas? Será que eu vou ter a consciência que eu tenho uma responsabilidade civil, penal, tributária em relação a meus filhos, a minha família? O que eu estou fazendo para proteger minha prole?
Será que eu estou tendo uns profissionais habilitados a pegar na minha mão e caminhar comigo humildemente, reconhecendo que um precisa do outro? Então fica aqui essa dica. Busque um profissional habilitado, com capacidade para te ajudar. E eu tenho certeza, seu patrimônio vai ter uma proteção que a sua família merece. E então, muito obrigado mais uma vez pela vinda do senhor aqui. Eu gostaria de agradecer quem ficou com a gente até aqui, né? Até o finalzinho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!